Você já se perguntou o que acontece antes dos crash de mercado? Já parou para pensar o que aconteceu dias antes da Grande Depressão, por exemplo? Nesse vídeo eu vou falar alguns sinais que aconteceram antes de toda a grande queda que aconteceu no último século no mercado financeiro. Mas como algo pode passar de tão promissor a completamente caótico em tão pouco tempo? Para a maioria das pessoas é difícil imaginar que mesmo quando tudo parece bem, tudo pode mudar num piscar de olhos. Alguns dos momentos mais dolorosos da história foram precedidos de momentos de abundância. E para você ter dimensão do que já aconteceu, vou dar alguns exemplos para você. O crash de 1929 evaporou 86% da riqueza dos investidores. Foram 25 anos para recuperar esses danos. A Black Monday, em 1987, em um único dia o mercado caiu 22,6%. A bolha.com nos anos 2000, o mercado acabou despencando quase 77% do topo, demorando 15 anos para se recuperar. A crise de 2008, cerca de 8 trilhões de dólares foram destruídos, com a bolsa caindo cerca de 50%. E o mais recente, o crash da pandemia em 2020, teve uma queda de 30%. Mas antes de falar quais são esses sinais, eu quero explicar um conceito que vai alinhar e direcionar a gente para entender que momento a gente está no mundo economicamente falando. E esse conceito é o conceito de ciclos. Existe o ciclo de expansão e contração. Agora imagine comigo, a gente tem uma pequena economia isolada. Para ficar mais fácil de entender, pense em uma ilha que ela não negocia com o resto do mundo. Você tem pessoas que trabalham com pesca, que plantam, criam gado, constroem, vendem roupas e assim por diante. Para que não haja um escambo entre produtos, surge a necessidade de uma unidade de moeda que todos veem valor, como o ouro. E com o tempo é necessário um banco para guardar toda essa geração de riqueza daquela ilha. Como a ilha é pequena, existe apenas um local onde todo o ouro é guardado. Assim, todos depositam seu ouro em um banco, que em troca emite um recibo em papel, garantindo que o ouro pode ser retirado a qualquer momento. Para fomentar o crescimento econômico da ilha e torná-la capaz de negociar com outros lugares, o banco passa a incentivar a produção local, oferecendo empréstimos aos habitantes. No entanto, esses empréstimos não têm lastro real em ouro nenhum. O banco, que possui 100 quilos de ouro, por exemplo, em seu cofre, começa a imprimir recibos correspondentes a 120 quilos sem que ninguém perceba. O que acontece é que quando o banco começou a emprestar, ele não restringia a quem emprestava. E outra coisa é que também se tornava muito barato pegar dinheiro emprestado ao longo do tempo. Então as pessoas deixavam de economizar e pegavam empréstimo para, por exemplo, consertar suas casas. Isso gerava mais receita, por exemplo, para o setor de construção. Com essa renda adicional em mãos, as famílias passavam a comprar mais roupas e alimentos, aumentando a receita de quem produz roupas e quem trabalha com alimentação. O dinheiro começa a circular por todo o sistema. Esse movimento é o que a gente chama de ciclo de expansão econômica. Quanto mais o banco empresta, mais rápido o dinheiro gira, a renda das pessoas sobe e inicia-se uma espiral positiva. No entanto, esses empréstimos eventualmente precisam ser pagos, e nesse momento o ciclo começa a se reverter. Ao perceber que parte dos tomadores não consegue honrar seus compromissos, o banco torna-se mais cauteloso em conceder crédito. Surge uma encruzilhada: reduzir a concessão de empréstimos apenas para aqueles clientes adimplentes ou imprimir mais dinheiro para manter a economia girando, esperando que as dívidas dos inadimplentes consigam ser pagas no futuro. O banco toma a decisão de imprimir mais dinheiro. E o que acontece é que, alguns anos depois, muitos não conseguem novamente pagar suas dívidas. E o ciclo se reinicia até se tornar insustentável. Com tanto dinheiro em circulação, o preço de diversos produtos dispara. Se o banco continua imprimindo papel moeda agora, a moeda perde completamente seu valor, restando apenas o ouro em seu cofre como referência real de riqueza. Temendo que todos saquem esse ouro ao mesmo tempo, o banqueiro decide interromper esse processo. Ele começa a aumentar os juros dos empréstimos e ele restringe o crédito apenas a quem considera capaz de pagar. Isso provoca uma desalavancagem. Além de não contrair novas dívidas, algumas pessoas precisam reduzir seu padrão de vida para conseguir honrar o que já deve. Com menos consumo, o dinheiro deixa de circular e se instala uma espiral negativa na economia, que é chamado de ciclo de contração.
Esse ciclo, se for bem estruturado, pode acontecer de forma lenta se o nível de endividamento não for muito grande. Porém, se esse endividamento estiver elevado, várias pessoas ao mesmo tempo vão deixar de pagar e há um problema de liquidez, forçando esse ciclo a acontecer de forma rápida e violenta. Entendendo isso, agora a gente precisa entender como que esse ciclo se insere no mercado atual de hoje. Você, investindo somente no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o balizador de todo o mercado mundial é o mercado americano. Se ele cair, ele vai levar todo mundo junto com ele. Sabendo isso, a gente precisa entender que parte do ciclo a gente está. Desde a década de 80, os Estados Unidos estimularam a economia com juros cada vez mais baixos e injeções de liquidez, mantendo um ciclo de expansão que durou quase 45 anos. Durante esse período de expansão, e principalmente depois da pandemia, foram impressos bilhões e bilhões de dólares para manter a engrenagem econômica funcionando. Os juros, que estavam perto de 15% lá em 1980, baixaram para próximo de zero em 2020. Entretanto, chega um ponto que os juros não têm mais como cair e o Banco Central perde a sua capacidade de estimular a economia. A partir de 2020, as taxas americanas inverteram sua tendência, dando início a um ciclo de contração econômica. Nesse momento, vários bancos não têm mais espaço dentro do seu balanço para conceder mais empréstimos. E também alguns setores da economia estão entrando em uma extrema dificuldade. A economia americana é extremamente complexa, mas ela demonstra sempre os mesmos sinais que acontecem antes de uma turbulência grande. O primeiro sinal que eu vou falar aqui é que todas as vezes antes de um crash, a gente teve um aumento da curva de juros e das 12 vezes que isso aconteceram, 11 vezes nós tivemos uma recessão, sendo que 8 dessas 11 vezes veio um crash na bolsa. O segundo sinal é que os ativos estão sobrevalorizados. Existe um indicador chamado Buffett Indicator que indica o valor do mercado de ações americanas em relação ao PIB americano. Esse índice acima de 100% começa a dar sinais de sobrevalorização no mercado de ações americana. E atualmente ele está em 205%. O terceiro sinal é um momento final de euforia e especulação excessiva. As pessoas deixam de estudar as ações mais a fundo e as empresas e elas começam a comprar qualquer coisa somente por medo de perder um bonde e ficar para trás. Dois dados me chamaram a atenção referente a esse sinal. O primeiro foi que em abril de 2025, mais de 40 bilhões de dólares entraram no mercado de ações somente pelo varejo. Essa foi a maior entrada da história em um único mês. E o segundo sinal aconteceu dia 19 de maio de 2025, dias atrás. Foi um recorde de entrada líquida de capital em um único dia. Mais de 4 bilhões de dólares de investidores pessoa física foram aportados até meio-dia na Bolsa Americana. O quarto sinal é que o smart money começa a se movimentar e vender parte de suas posições. Vemos o Warren Buffett vendendo boa parte de suas posições nos últimos 2 anos e agora no primeiro trimestre atingindo o maior caixa da história de sua empresa com aproximadamente 350 bilhões de dólares. Michael Burry, que ficou conhecido por acertar a crise de 2008, ele está praticamente líquido e começou novamente a apostar numa queda do mercado. Eu falei somente de 2 grandes investidores que já estão se desfazendo de parte de suas posições, mas está acontecendo várias vendas atípicas de grandes executivos, como o CEO do JP Morgan e o CEO da Nvidia também. O quinto sinal é que a gente precisa de uma camada de energia acumulada na bolsa, ou seja, a gente precisa que a volatilidade esteja baixa. Só assim acontece um crash, porque aí as pessoas não estão esperando que ele venha. E o que acontece para a volatilidade estar baixa? O mercado precisa estar subindo. E é muito comum que o crash venha justamente após uma euforia final do mercado. Eu fiz um sexto sinal, que ele é muito importante, mas ele pode ou não pode acontecer, que é o risco geopolítico. Há diversas tensões espalhadas pelo mundo e vários focos simultâneos. Pode ser que exista um gatilho em algum conflito. E eu acho que esse sinal é mais para a gente acompanhar, porque se algum conflito escalar rapidamente, ele faria o petróleo disparar e isso seria um enorme gatilho de inflação, e aí sim o mercado com certeza começaria a cair. Tendo em vista que o sexto sinal ele serve só como acompanhamento, dos 5 primeiros sinais que eu falei, só um ainda não está concretizado, que é uma última onda de euforia para a volatilidade ficar mais baixa. Então, se nas próximas semanas ou meses
os Estados Unidos ou os outros mercados no mundo começarem a renovar máxima e você começar a perceber um entusiasmo exagerado no mercado, esteja pronto, que está próximo de acontecer. É importante lembrar que o mercado oferece oportunidades de diferentes formas. E durante um crash financeiro, os movimentos normalmente são intensos e rápidos, o que abre espaço para ganhos expressivos, muitas vezes com riscos menores do que na calmaria. Uma estratégia de gerenciamento de risco bem feita, ela pode não só proteger o que você construiu ao longo da vida, mas ela pode também ser o gatilho para multiplicar parte do seu patrimônio e principalmente num dos momentos mais decisivos dos últimos anos. Se você tem dúvidas sobre a estruturação da tua carteira ou você não sabe até que ponto você aguentaria um crash e os riscos do mercado atual, eu vou deixar um link para você clicar aqui embaixo para você agendar um horário comigo para a gente conseguir entender melhor a tua situação. A gente vai conversar, revisar e traçar um plano para você não só sobreviver a esse momento, mas também crescer em algumas oportunidades. A hora de agir é agora.